É o duelo do primeiro contra o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E é um duelo interestadual também, que já decidiu títulos nacionais. É um grande jogo. Mais de 60 mil já garantidos no Maracanã. O Cruzeiro esgotando a carga que foi destinada a ele. Mais de 3 mil torcedores no Maracanã com poucas horas de venda. Então, envolve muita coisa. Envolve a briga pelo título, o momento do Cruzeiro, o momento do Flamengo. É um jogo que tem tudo para parar o Brasil, e quem acompanha o futebol brasileiro vai parar também. Quem gosta de futebol vai parar para ver esse jogo, que tem tudo para ser um grande jogo, com dois times que propõem muito o incômodo ao adversário, né? Então tem tudo para ser um jogo bem aberto, bem legal, como foi no primeiro turno entre Cruzeiro e Flamengo. E a nossa expectativa é essa também, né, Di? É verdade, você vai acompanhar tudo aqui com a gente na transmissão amanhã, a narração do Léo Campos, os comentários do Daniel Seabra e as reportagens dele, Rafa Nobre. No telão, para mim, as primeiras aspas do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que fez muitos elogios, né? Não só ao Cruzeiro, mas também ao Leonardo Jardim. Essa primeira aí, ele tá elogiando o Cruzeiro mesmo, Rafa. Pois é, a gente comenta muito das entrevistas do Leonardo Jardim, né? O Felipe Luiz também tem entrevistas muito legais, né? É um cara dessa nova geração e que mostra um conhecimento muito grande de futebol. E muita humildade, né? Ele é um cara muito humilde. Parece que não vai subir a cabeça dele o que ele anda fazendo como treinador do Flamengo. Exatamente. Né? A gente tem prova disso aqui nas falas dele, né? Contra o Cruzeiro não tem nada de revanchismo. Queremos vencer porque queremos nos distanciar do Cruzeiro, que é um candidato ao título. É um adversário que vem mordido em busca dessa conquista. Então, tem aqui, claro, um conhecimento, né, do momento que vive o Cruzeiro, mas tem também, dentro do que você falou, né, de essa humildade do Felipe Luiz, mostrando, colocando o Cruzeiro como um dos candidatos ao título e igualando aí essa disputa. Essa nova geração, né? Vamos para a segunda fala dele, aí os comentaristas, a gente vai falar com ele sobre isso. Olha para ver o que a gente está falando de humildade, né? De respeito ao trabalho do outro, né? De respeito de um grande trabalho que está sendo realizado. Aí ele cita exatamente isso que você está destacando, né? Diz: estamos vendo o trabalho que o treinador está realizando, um espetáculo, e temos que aprender com o que ele está fazendo. Vai ser um jogo muito bonito. É a minha expectativa também, Vidir. E aí, né, o Lélio Gustavo, ele mostra não só o conhecimento em relação ao Cruzeiro, mas o conhecimento do futebol no que diz respeito à ofensividade, né, ao saber se defender com uma técnica brilhante, mais apurada, né, do futebol bem jogado. E quem não gosta, né? Com certeza, por isso que ontem eu já havia dito, né? É um jogo que está gerando muita expectativa e vai parar o Brasil amanhã. Todo mundo quer ver esse confronto. É o Flamengo recebendo o Cruzeiro no Maracanã. Vai ser um grande teste para o Cruzeiro. Já havia vencido o jogo aqui no Mineirão, só que jogar no Maracanã contra o Flamengo hoje é muito diferente. Então, certamente vamos ter um jogo bacana de se ver. O Flamengo vai para cima, é um estilo do time ser impositivo dentro de casa, e o Cruzeiro ele vai jogar certamente com a sua estratégia que tem funcionado, de uma marcação muito forte e, é claro, a saída em velocidade, sendo sempre em direção do gol, gol. Sempre indo em direção do gol. Então, vamos ver. Eu também tô muito ansioso para ver esse jogo. Tomara que seja bom, né? Porque toda vez que a gente tem uma expectativa, nossa, aí no outro dia, o jogo foi bom não. Mas esse eu acho que vai ser. Também acho. E Seabra, é legal a gente ver o Felipe Luiz falando isso, porque ele, sem dúvida nenhuma, é o treinador que mais está aparecendo aí dessa nova geração, né? Até porque de jogador ele se transformou em técnico da base do Flamengo, depois chegou à equipe principal, ou seja, tem aquela história de estar comandando muita gente que foi
ali parceiro dele, colega dele, né? Ou seja, é uma imposição de chefia diferente, ele está fazendo isso muito bem, e ao que parece, pelo menos ao que a gente observa, não é o cara que aceita fácil a imposição de ninguém, não, né? É muito dele, né? E eu, sinceramente, a gente até falava sobre isso quando ele assumiu, e eu achei que seria um pouco mais traumático, assim. Sim, também achei. É complicado você sair de uma posição que você está igual para virar acima dos seus comandados, né? Quando o cara vem de fora, beleza, ele vai conhecer aqui, ali, a turma não conhece também e tal, mas quando o cara tá ali naquela brincadeira, vestiário e tal, de repente ele vira o professor, né? Eu achei que seria um pouco mais traumático, e não foi, né? Foi uma coisa natural, aparentemente teve um problema ali com o Pedro e tal, mas foi contornado, mas aparentemente os caras gostam dele, respeitam, entendem o que ele quer, ele respeita todo mundo também, a coisa funciona de uma forma igual, acho que tá fazendo um bom trabalho, inclusive, tá sendo até questionado agora por uma boa parte aí do torcedor, a imprensa carioca e tal, mas é legal ver ele falando dessa forma do Leonardo Jardim, que é um cara mais experiente, né? Sim. Leonardo Jardim é um cara que já tem uma bagagem, uma rodagem aí no futebol mundial até, e o Felipe Luiz está começando a carreira. É legal vê-lo mesmo líder do campeonato, comandando o Flamengo, fala, pô, olha que legal o trabalho do cara, um espetáculo muito bom. E eu espero também, viu? Eu espero que seja um jogo muito bonito das duas partes, né? O Flamengo é um time que busca o gol sempre, o Cruzeiro também é um time que busca o gol sempre. Então acho que e o Cruzeiro não muda a forma de jogar dele, né? Jogando no Maracanã, no Mineirão, no Morumbi, não interessa. E vai jogar da mesma forma. Então acho que vai ser um jogo aberto e acho que vamos ter uma quantidade boa de gols aí, viu? É isso que o Seabra falou, né, Rafa? Que o Cruzeiro não muda a forma de jogar dele, também acontece com o Flamengo, né? Sim. O Flamengo também não muda a forma de jogar dele, né? Óbvio, gente, que quando você olha para o banco, das reposições que o Felipe Luiz tem, né, até pelo que o Flamengo gastou, né, pelo investimento que ele tem, talvez ele tenha mais opções, né, num nível técnico muito parecido com quem está em campo do que o Cruzeiro tem hoje. Mas o trabalho coletivo do Jardim supera muito, né, essa questão do, às vezes, o banco não responder tanto, né? Sem dúvida, né? O Flamengo tem um banco de excelência, né? Para escalar pelo menos 2 times com tranquilidade. Do Flamengo, que tem excelentes reposições ali pro Felipe Luiz. E exatamente por isso, né? Por essa característica, esse DNA das duas equipes, que a gente espera um jogo bem interessante amanhã, com 2 times que não devem ficar esperando tanto o adversário, né? O Cruzeiro com essa ideia de jogo mais objetiva, né? Que para alguns pode até soar de forma diferente, mas pra gente que acompanha o Cruzeiro, a gente sabe qual que é a proposta, qual que é a ideia do Leonardo Jardim. Então a gente sabe que tem tudo para ser um grande jogo. É claro que vai depender do contexto do jogo, que vai acontecer, é futebol, né? Não dá pra gente cravar nada aqui, mas a expectativa, pelo que os 2 times apresentaram até aqui no ano, é de um jogo muito objetivo, um jogo muito direto, de trocação mesmo. Não é interessante para o Cruzeiro o empate. Então o Cruzeiro vai ser um visitante incômodo, é o 3º melhor visitante do Campeonato Brasileiro, vai encontrar uma defesa muito sólida, né? Um time que desde o início já propõe muito o jogo, né? O Flamengo, dentro desse recorte do Campeonato Brasileiro, é o time que nesses primeiros 15 minutos é o mandante mais forte, né? Mais impositivo. Então tem tudo para ser um grande jogo e a expectativa é essa mesmo.